Seja bem-vindo ao canal Casos Misteriosos. Não se esqueça de se inscrever e deixar o like se gostar do vídeo. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. E aí, pessoal? Bem-vindos de volta ao canal. Hoje vamos falar sobre uma história que assombra o Tennessee há mais de uma década, mas que, surpreendentemente, poucas pessoas conhecem. E isso é muito estranho, porque para mim esse caso parece um Soldier Children moderno. Quando comecei a pesquisar, não conseguia acreditar que algo assim aconteceu há pouco mais de 10 anos. Eu achava que tinha que ser um caso muito mais antigo, porque casos desse tipo são raros, e a cobertura que ele recebeu foi mínima, o que é simplesmente inexplicável. Esse caso também é o Amber Alert ativo mais longo da história do Tennessee, que começou em 2012 e permanece aberto até hoje. Em setembro de 2012, duas crianças, Chloe Levetti, de 9 anos, e Gage Daniel, de 7, viviam uma vida tranquila com os avós numa pequena cidade chamada Unionville, no Tennessee. Mas essa paz foi destruída numa noite terrível, quando a casa da família foi consumida por um incêndio brutal. Os avós de Chloe e Gage foram encontrados nos escombros e a polícia inicialmente presumiu o pior, que as crianças também haviam morrido no fogo. Contudo, após buscas exaustivas, veio a triste constatação de que não havia nenhum vestígio delas. Assim, começou a mais longa ativação do Amber Alert no Tennessee, e até hoje ninguém sabe o que realmente aconteceu naquela noite ou onde estão Chloe e Gage. Esse caso é desesperador, confuso e doloroso. A família, especialmente a mãe, passou esses últimos 10 anos tentando encontrar respostas, tentando trazer as crianças de volta para casa. Vamos aos detalhes. Chloe e Gage eram cuidados pelos avós, Leon Bubba McLaren e Molly McLaren, numa região rural de Unionville, uma cidade pequena a cerca de 1 hora ao sul de Nashville. A casa era uma fazenda antiga de um andar, localizada numa estrada chamada Kingdom Road, bem afastada, cercada de campos e natureza. Era uma casa da família há gerações, onde Bubba mesmo cresceu. Tinha 4 quartos, 2 banheiros e um porão. Um lugar perfeito para as crianças crescerem, com muito espaço para brincar e explorar. Chloe nasceu em 23 de junho de 2002. Ela era descrita como uma menina brilhante, cheia de energia e alegria. A mãe, Cheryl, tinha sido avisada que não poderia ter filhos, então Chloe foi uma surpresa e uma felicidade imensa. Ela adorava ajudar em casa e andar pelo terreno com o gato, veículo para andar na fazenda. Tinha olhos azuis grandes e um coração enorme. Depois do nascimento de Chloe, Cheryl enfrentou algumas dificuldades, mas amava ser mãe. Porém, a situação piorou quando o pai das crianças faleceu inesperadamente, deixando Cheryl como mãe solteira. Poucos anos depois, quase na mesma data, nasceu Gage, irmão de Chloe. Ele foi diagnosticado com síndrome de Dandy-Walker, uma condição rara que afeta o cérebro e os movimentos. Mesmo assim, Gage era um garoto feliz e cheio de vida, sempre colado no avô Bubba, seu Buster. Cheryl continuou lutando, mas acabou não conseguindo cuidar das crianças por causa de problemas de saúde mental e dependência. Quando Gage tinha 2 anos e Chloe 4, ela pediu para os pais cuidarem dos netos temporariamente, até que ela se recuperasse. Os avós, conhecidos na comunidade por sua bondade, acolheram as crianças sem hesitar. Eles eram pessoas queridas e confiáveis, e a casa deles era muito mais que um lugar para ficar. Era um lar cheio de amor. Cheryl continuou visitando os filhos, mesmo com os desafios. Os anos seguintes foram estáveis, e Chloe e Gage cresceram felizes, indo bem na escola, brincando com primos que moravam perto e curtindo a vida no campo, cuidando dos animais e ajudando nas tarefas. Até que chegou a noite do incêndio, em 23 de setembro de 2012. Por volta das 18h30, vizinhos viram Chloe e Gage brincando do lado de fora, como sempre faziam. Depois foram chamados para entrar, provavelmente para jantar, tomar banho e dormir, já que tinham aula no dia seguinte. Por volta das 21h30, um chamado para o 911 informou que a casa dos McLaren estava em chamas. Provavelmente um vizinho foi quem ligou, já que a casa fica bem afastada da estrada. O fogo se espalhou rápido, as paredes começaram a desabar e, por ser uma área rural, o corpo de bombeiros enfrentou muitas dificuldades. Não havia hidrantes e eles tiveram que buscar água em locais distantes, o que atrasou o combate às chamas. Cheryl, que morava em Shelbyville, só soube do incêndio quando a irmã acordou ela batendo na porta, desesperada. Cheryl ficou em choque e foi levada para a cena, mas a casa já estava tomada pelo fogo.
Ela tentou várias vezes encontrar um jeito de entrar e salvar os filhos e os pais, mas não havia como. A essa altura, acreditava-se que todos estavam dormindo quando o fogo começou. Como as crianças sempre iam para a cama cedo e os avós também, pensou-se que ninguém percebeu o fogo a tempo de fugir. Os bombeiros só conseguiram controlar o incêndio por volta das 4 horas da manhã, quando a casa já era uma pilha de cinzas. Na busca pelos corpos, encontraram os avós, Molly e Bubba, no porão lado a lado. Supôs que estavam dormindo e foram surpreendidos quando o chão desabou. Também foi encontrado um terceiro corpo próximo ao quarto das crianças, que se acreditava ser uma delas. Na coletiva, falaram da tragédia da perda de 4 vidas no incêndio. Porém, a busca continuou, e uma surpresa chocante. O terceiro corpo não era de uma criança, mas sim do cachorro da família. Mesmo assim, apesar de buscas exaustivas, nenhuma pista foi encontrada dos corpos de Chloe e Gage. Autoridades chamaram cães farejadores, especialistas forenses, investigadores de incêndio, técnicos em explosivos e até equipes que trabalharam no resgate do World Trade Center vieram ajudar. Mas nenhum vestígio das crianças foi encontrado. Era como se elas simplesmente tivessem desaparecido no incêndio. Mesmo depois de analisar cuidadosamente cada pedaço de entulho, eles não encontraram nenhum osso ou dente que pudesse ser das crianças. Só objetos queimados e os ossos do cachorro da família e de um pequeno pássaro de estimação. Esse mistério permanece até hoje, e o caso segue ativo, com a família esperando por respostas, tentando trazer Chloe e Gage para casa. Quando os investigadores chegaram ao local, não conseguiram determinar a causa do incêndio. Naquele momento, havia 2 crianças desaparecidas. Um fogo que poderia ter sido acidental ou talvez algo mais estivesse acontecendo. Com o passar dos dias e nenhuma pista das crianças, a teoria de que elas haviam morrido no incêndio junto com os avós foi se tornando cada vez menos provável. Especialmente depois que especialistas começaram a afirmar que seria praticamente impossível que as crianças tivessem morrido no fogo e que seus corpos tivessem sido completamente consumidos pelas chamas. Muita gente achava que o incêndio, por ter sido tão intenso e durado tanto tempo, poderia ter simplesmente destruído todos os restos das crianças. No entanto, todos os especialistas discordavam disso. O Dr. William Bass, fundador do Body Farm, da Universidade do Tennessee, explicou que, mesmo em cremações, quando a porta do forno é aberta, ainda é possível identificar ossos, mesmo de crianças. Ele ainda acrescentou que os esqueletos infantis têm mais ossos do que os adultos, o que tornaria ainda mais provável a recuperação de algum fragmento. Por outro lado, o departamento do xerife mantinha a hipótese de que o incêndio fora acidental e que as crianças provavelmente haviam morrido no local. Mas poucos concordavam com essa linha de pensamento. O médico legista Dr. Mike Tybee discordou publicamente, destacando que se até mesmo restos de um pássaro foram encontrados, era ainda mais estranho que os corpos das crianças não aparecessem. Ele afirmou: "Examinamos os escombros do incêndio várias vezes e estou completamente confiante de que eles não estavam ali. Agora precisamos nos perguntar, onde estão essas crianças?" Então a investigação tomou um rumo inesperado. O Tennessee Bureau of Investigation divulgou uma nota dizendo que, após análises de especialistas, foi conclusivamente determinado que Gage e Chloe não foram vítimas do incêndio. Sem respostas e diante dessa situação estranha, o Estado emitiu um alerta Amber para as crianças, tratando oficialmente o caso como um possível sequestro. Muita gente pode pensar que o alerta Amber exige evidências concretas de sequestro, mas, segundo o que consegui apurar, essa medida foi tomada por precaução, diante da estranheza e gravidade da situação, para tentar obter informações rápidas e trazer as crianças de volta. Não havia nenhuma informação indicando que elas tinham sido levadas, nem testemunhas que tivessem visto algo assim, mas os nomes e rostos foram espalhados para que todos ficassem atentos. Era uma possibilidade que ainda não tinha sido descartada. O mistério só aumentou. O alerta Amber indicava que as crianças, antes dadas como mortas no incêndio, poderiam estar vivas. Após quase uma semana, buscas repetidas por Gage e Chloe ou seus restos mortais não revelaram nada. O alerta dizia que as crianças estavam desaparecidas e que não havia pistas sobre onde poderiam estar. 6 dias antes, o fogo havia destruído a casa onde moravam com os avós. Inicialmente, se acreditava que todos haviam morrido nas chamas.
Mas a busca exaustiva nos escombros só encontrou evidências físicas dos avós, não das crianças. O alerta também destacava que as autoridades de Tennessee não acreditavam que as crianças haviam deixado o estado. A falta de provas suficientes para afirmar que as crianças morreram no fogo fazia com que as autoridades considerassem que elas poderiam estar em outro lugar. Também consideraram que as crianças poderiam ter escapado do incêndio e se perdido na floresta próxima, o que parecia plausível, já que estariam aterrorizadas. Eles já haviam procurado ao redor da casa e, ao não encontrar nada, expandiram o perímetro de busca, trazendo mais recursos. Helicópteros com sensores infravermelhos sobrevoaram a área, cães farejadores procuraram pistas na trilha, e dezenas de pessoas vasculharam campos, florestas, celeiros abandonados, riachos, linhas de árvores e até trilhas de terra remotas. Mas nada foi encontrado. Se as crianças tivessem escapado, haveria vestígios, roupas, pegadas, trilhas de cheiro, e considerando que Gage tinha problemas de coordenação e equilíbrio, dificilmente ele teria conseguido fugir muito longe. Além disso, pela geografia, se eles tivessem saído da casa, poderiam ver luzes de outras casas próximas e seguir em direção a elas ou a familiares, o que seria mais natural do que se aventurar direto na floresta escura. Com isso, a teoria de que eles haviam fugido e se perdido perdeu força. O caso passou a se concentrar em algo mais sômbrio. Se as crianças não morreram no fogo nem fugiram para a floresta, será que alguém as levou antes do incêndio? E o incêndio teria sido parte de um plano deliberado? A investigação começou a focar em quem estava mais próximo das crianças, incluindo familiares, vizinhos, pessoas da escola. Também revisaram minuciosamente os corpos dos avós, Molly e Bubba, para ver se havia sinais de violência antes do incêndio, mas os exames foram inconclusivos devido à degradação causada pelo fogo. Como a fazenda era isolada, a família acreditava que se alguém tivesse levado as crianças, teria que ser alguém conhecido, que soubesse onde a casa ficava. Um ataque aleatório seria improvável. Por isso, as autoridades entrevistaram todos que tinham contato com as crianças e avós, incluindo os pais das crianças, que já tinham histórico com o Serviço de Proteção Infantil, o que levou à guarda dos avós. Ambos os pais cooperaram, fizeram testes de polígrafo e foram descartados como suspeitos. A vida dos McLarens era simples e isolada, e todos pareciam respeitar e gostar deles. Molly e Bubba não trabalhavam, e não havia indícios de problemas comerciais ou motivos claros para um ataque. Enquanto isso, os investigadores revisitaram a cena do incêndio com especialistas em incêndios, incluindo peritos do ATF e um homem que trabalhou no caso do atentado de Oklahoma City, buscando entender se o fogo havia sido criminoso. Mesmo com essa equipe de elite, não conseguiram encontrar uma causa definitiva para o fogo, que provavelmente queimou tão rápido e intenso por causa das condições da casa. Encontraram vários fatores que contribuíram para o fogo. Havia aquecedores espalhados pela casa, Molly usava oxigênio suplementar e fumava perto dos cilindros, um risco enorme. Havia rumores de acúmulo de objetos pela casa, o que poderia ter ajudado o fogo a se espalhar rapidamente. Contudo, nenhuma dessas condições foi confirmada como causa do incêndio. O que também chamou atenção foi a localização dos corpos de Molly e Bubba, encontrados no porão. Inicialmente, pensava-se que eles tinham caído lá quando o piso desabou, mas a investigação mostrou que eles já estavam no porão antes disso e que objetos do quarto de Bubba caíram sobre eles. A família estranhava isso, já que Molly e Bubba não dormiam mais juntos. As suítes ficavam em lados opostos da casa, a cerca de 6 metros de distância. Cada um tinha seus próprios problemas de saúde, então funcionava melhor para eles dormirem separados. Por isso, quando ouviram que Molly e Bubba foram encontrados juntos, debaixo do quarto do Bubba, algo não fazia sentido. Todas as informações, não só o conhecimento sobre a rotina da família, mas também as investigações dos especialistas em incêndio indicavam que Molly e Bubba estavam no porão. Mas por quê? É aí que entra um detalhe muito interessante, que parece fazer todo sentido à primeira vista, até que tudo é destruído de novo. Os McLaren tinham mais de 30 botijões de gás propano armazenados no porão, herdados do antigo trabalho do Bubba. Quando soube disso, pensei, é isso, deve ter sido o que iniciou o incêndio. Eu, particularmente, tenho muito medo desses botijões. Sempre acho que podem explodir a qualquer momento.
Então imaginei que talvez algum deles tivesse vazado ou explodido, e Molly e Bubba correram para tentar controlar a situação sem saber do perigo real que enfrentavam. Com tantos botijões acumulados, era uma bomba relógio. Bastava um deles explodir para o fogo sair do controle em segundos ou minutos. Os investigadores examinaram esses botijões, já que pareciam a causa mais óbvia do incêndio. Inicialmente, pensou-se que um ou alguns deles poderiam ter vazado ou explodido. Além disso, esses botijões ficavam embaixo do quarto das crianças, Chloe e Gage, o que levantou dúvidas sobre o que aconteceu com os restos delas. Seria um fator no desaparecimento? Mesmo assim, as peças do quebra-cabeça não se encaixavam, nem para a família McLaren, nem para os especialistas. Se um adulto sentisse cheiro ou ouvisse o fogo, Bubba teria mandado Molly e as crianças saírem imediatamente e tentaria resolver o problema sozinho, ou até fugir. A família disse que não era típico dele deixar Molly ir para o porão e as crianças dormirem tranquilas se houvesse perigo. Com a investigação dos botijões, embora alguns possam ter vazado, não havia evidências claras de que eles causaram incêndio ou explodiram durante o fogo. Não havia marcas típicas de explosão nem padrões de queimaduras que comprovassem isso. Portanto, os especialistas concluíram que os botijões não foram a causa do incêndio. Muitos estavam até vazios e acumulados ali há mais de 30 anos. Ou seja, voltamos à estaca zero. Por que Molly e Bubba foram ao porão juntos? E por que nada lá causou o fogo, se essa parecia a única razão lógica para eles estarem naquele lugar naquela hora? Então a família McLaren levantou um ponto estranho. Quando os investigadores entraram na casa, o portão do porão estava aberto. Algo incomum, já que Bubba sempre insistia que ele ficasse fechado por segurança, devido aos botijões e às ferramentas que guardava lá. A família disse que ele nunca deixava o portão aberto e que sempre fechava atrás de si. Eles imaginaram que talvez não tivesse sido ele. Pode ser que se o fogo começou no porão, alguém tenha corrido para tentar apagar e não se preocupou em fechar o portão. Mas a família suspeita que alguém pode ter deixado essa porta aberta de propósito, porque isso cria um efeito de sucção que alimenta o fogo e o faz crescer mais rápido, algo que incendiários conhecem muito bem. Por isso, começou a circular a hipótese de que alguém entrou na casa naquela noite, ameaçou Molly e Bubba, os mandou para o porão, iniciou o fogo, deixou a porta aberta para garantir que tudo queimasse e fugiu com as crianças. Essa explicação fazia sentido para a família, já que Molly e Bubba foram encontrados juntos no porão, lado a lado. A irmã do Bubba, Mary Lamb, fez uma declaração emocionante. Se aquelas crianças não morreram naquele fogo, então meu irmão morreu lutando por elas. Eu realmente acredito que as crianças foram assassinadas. Ela acredita que alguém entrou, fez o que queria com os adultos, colocou fogo na casa e levou as crianças. Outros detalhes bizarros surgiram. Cerca de um mês antes do incêndio, Molly e Bubba atualizaram o testamento, nomeando Chloe e Gage como beneficiários. A identidade da pessoa que foi substituída nunca foi revelada, e isso levantou suspeitas. Será que alguém ficou revoltado com isso e planejou uma vingança? Talvez essa pessoa quisesse eliminar Molly e Bubba para tomar o benefício, mas, percebendo que isso complicaria as coisas, decidiu esconder as crianças para evitar acusações de assassinato e incêndio criminoso. A ideia seria reaparecer mais tarde, dizendo que encontrou as crianças, fingindo que tudo estava bem. Ainda mais misterioso, o testamento teria sido guardado em um cofre dentro da casa, mas esse cofre nunca foi encontrado. Os investigadores não sabem se ele derreteu no incêndio ou foi retirado antes. Mesmo o cofre à prova de fogo tem limite, e o incêndio foi intenso. Até hoje ninguém sabe quem poderia estar por trás disso, ou por que as crianças foram levadas, se foi por ganância, vingança ou outro motivo. Claro que existem opiniões dizendo que o mais simples é aceitar que todos morreram no incêndio. E eu gosto de ser realista, analisar fatos. Mas o que não consigo ignorar é que todos os especialistas, incluindo o TBI, Departamento de Investigação do Tennessee, afirmam que as crianças não morreram naquele fogo. Então, o que aconteceu? Elas fugiram? Foram levadas? Houve relatos de avistamentos. Uma vez, Chloe teria sido vista em um restaurante no Tennessee, um ano depois do incêndio. Uma foto foi tirada e Cheryl, mãe das crianças, reconheceu imediatamente. A polícia também disse que a menina na foto parecia muito com Chloe, mas ela nunca foi localizada.
Outros relatos vieram de lugares como Califórnia, Nova York, Colorado e até Costa Rica, mas nenhum levou a Chloe ou Gage. Mais estranho ainda, nos meses após o incêndio, cartazes de desaparecidos começaram a ser rasgados pela cidade, algo que geralmente indica alguém tentando impedir que a verdade venha à tona. Mesmo com tudo isso, o caso permanece sem solução, e o alerta Amber continua ativo, algo raríssimo, porque é incomum um alerta desses durar tanto tempo. Em 2022, 10 anos depois do incêndio, o TBI divulgou imagens atualizadas mostrando como Chloe e Gage poderiam estar hoje, com 20 e 22 anos, e pediu para que as pessoas compartilhassem. Cheryl Daniel, mãe das crianças, ainda acredita que eles estão vivos. Ela mantém essas imagens consigo, como se fossem as fotos escolares que nunca pôde ter. Ela sente uma dor indescritível, um misto de esperança e sofrimento constante. Investigações não conseguiram definir a causa exata do incêndio, mas Cheryl acredita que foi criminoso e que Chloe e Gage foram sequestrados. Apesar das várias dicas recebidas pela polícia, nenhuma levou a resultados concretos. Ela diz que nunca vai desistir, sonha com o dia em que verá seus filhos novamente. Este caso continua a inquietar a todos, porque não é só uma tragédia, é um mistério que exige respostas. 2 crianças não simplesmente desapareceram na fumaça. Algo aconteceu e precisamos descobrir o que. Eu adoraria saber o que vocês acham disso tudo. É um daqueles casos onde tudo parece tão claro. Mas os fatos e especialistas contradizem a lógica, e isso é frustrante demais. O que me surpreendeu é que os especialistas não confirmaram nenhuma das teorias óbvias para o início do fogo. Pelo que vi no Google Maps, a casa foi reconstruída, então não há mais investigações no local. A melhor coisa que podemos fazer é continuar divulgando as fotos de Chloe e Gage para tentar encontrá-los. Obrigado por ouvir a história deles. Se ainda não for inscrito, clica no botão aí para fazer parte da família Howland, para que juntos possamos trazê-los para casa ou buscar justiça. Até o próximo vídeo. Tchau!